No universo fiscal brasileiro, que a gente sabe que muda o tempo todo, aconteceu uma reviravolta daquelas. Uma regra que parecia certíssima, simplesmente evaporou. Foi cancelada de última hora, afetando direto o caixa de muitas empresas. O que aconteceu afinal? E o mais importante, o que isso significa na prática para os negócios? É o que vamos desvendar agora. Para começar, vamos pensar numa situação super comum no dia a dia do comércio. Imagina só, um cliente, pessoa jurídica, faz várias compras picadas ao longo do mês. No final, ele pede uma única nota fiscal para juntar tudo. Parece simples, né? Mas aqui mora um perigo enorme: a bitributação. Ou seja, o risco de pagar imposto duas vezes pela mesmíssima venda. Como é que se escapa disso? Pois é, a solução existe, mas olha, ela tem prazo de validade. E essa história toda começa com o que a gente pode chamar de a grande reviravolta fiscal. Foi uma decisão do fisco que mudou as regras do jogo e, sinceramente, pegou todo mundo de surpresa. Vamos entender, o plano original era um problemão para o varejo. A ideia era que a partir de 2026 ficasse proibido emitir um simples cupom fiscal, a NFCE, para empresas. Imagina a cena: cada venda para um CNPJ, por menor que fosse, ia exigir uma nota fiscal eletrônica completa, muito mais complexa. Mas, de repente, essa regra foi cancelada, simplesmente revogada. O alívio foi geral e tudo voltou a ser como antes. A pergunta é, por quê? E por que essa mudança repentina? A resposta é uma só: pragmatismo. O próprio fisco, num verdadeiro recalcular de rota, como disse o portal Contábeis, percebeu que a mudança original poderia travar as operações do varejo. Foi uma decisão para manter a agilidade dos negócios e evitar um caos operacional nos caixas das lojas. Fez sentido, né? E essa decisão de voltar atrás manteve viva a ferramenta essencial para resolver aquele nosso problema do início, lembra? O famoso CFOP 5929. Mas, afinal, o que ele é e o que ele faz exatamente? Pensa no CFOP 5929 como se fosse uma etiqueta fiscal especial. Ela é usada numa nota fiscal principal para basicamente dizer o seguinte para o fisco: olha, os impostos de todas essas vendinhas aqui já foram pagos lá nos cupons originais, ok? Não me cobra de novo. É a chave, o pulo do gato, para consolidar as vendas sem cair na armadilha da bitributação. É simples assim. Sem usar o CFOP 5929 corretamente, o sistema vai entender aquela nota consolidada como uma venda nova. E aí, já viu, imposto cobrado duas vezes. Com ele, o processo é validado e o imposto é pago uma única vez, como tem que ser. Usar esse código certo é literalmente a diferença entre o lucro e o prejuízo numa operação dessas. Ok, a teoria a gente já entendeu, mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia do faturamento, na hora de emitir a nota? O fluxo é bem lógico. Primeiro, acontecem as vendas, cada uma com seu cupom. Depois, vem o pedido para a emissão da nota principal. O ponto de maior atenção aqui é garantir duas coisas. Primeiro, que as chaves de acesso de todos os cupons estejam lá, referenciadas na nota. E segundo, e crucial, que os campos de imposto venham zerados. É isso que, na prática, impede a cobrança duplicada. Agora vamos aos detalhes que podem virar uma grande dor de cabeça se forem ignorados. Além de zerar os impostos e referenciar as chaves, a escrituração no SPED fiscal tem que ser impecável. Qualquer errinho ali pode dar problema. Mas o alerta mais importante de todos é geográfico. Atenção, pessoal! Para empresas no Rio de Janeiro ou no Mato Grosso, esqueçam tudo isso. A legislação local proíbe essa operação, então é preciso buscar outras soluções. Mas não dá para se acomodar. Essa solução que a gente acabou de ver já tem data para acabar. A mesma regra que trouxe o alívio também ligou um cronômetro que está correndo. Pois é, essa calmaria é temporária. O alívio fiscal veio com uma condição, um prazo final que vai mudar tudo de novo. E a contagem regressiva, meus amigos, já começou. E aqui está o mapa do futuro fiscal. A revogação em abril de 2026 é o que já nos trouxe até aqui. A mudança para e-commerce e delivery em agosto é mais um ajuste de rota. Mas a data que todo mundo precisa circular em vermelho no calendário é 5 de outubro de 2026. Nesse dia, a operação com CFOP 5929, do jeito que a gente conhece, será oficialmente proibida. A janela de oportunidade está se fechando. Ok, foi bastante informação, eu sei. Vamos então organizar as ideias e resumir tudo isso nos pontos mais importantes que precisam ficar na cabeça. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, um alívio imediato para o varejo, que pode continuar operando com agilidade. Segundo, a ferramenta certa para usar agora é o CFOP 5929.
Mas o ponto mais crítico de todos é o terceiro. Essa ferramenta tem data de validade. O relógio está correndo para 5 de outubro de 2026 e depois disso as regras mudam de novo, completamente. E isso nos leva à pergunta final. Uma reflexão importante. Essa reviravolta fiscal deu um fôlego, um tempo extra. Mas o prazo final está bem claro. A questão que fica no ar é: com 5 de outubro de 2026 se aproximando, será que os sistemas e processos das empresas estão sendo preparados para o próximo capítulo fiscal, quando essa solução não for mais uma opção? O mundo fiscal não para de girar, né? Para ficar sempre por dentro e à frente das mudanças, a dica é seguir o canal Legalmente Claro Oficial. Se esta análise ajudou a clarear as coisas, não esquece de curtir, isso ajuda muito a gente a levar a informação para mais pessoas. E claro, ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Deixe um comentário aqui embaixo. A gente se vê na próxima.